O último vídeo sobre os piores traidores da história foi surpreendentemente um dos melhores do canal nos últimos tempos. Por isso, hoje decidi trazer uma segunda parte, focando mais uma vez nos casos de traição mais conhecidos e que, em alguns casos, mudaram os rumos da história. Quero dizer que personalidades brasileiras não serão contadas por enquanto, já que eu pretendo criar um vídeo exclusivo sobre os maiores traidores da história do Brasil. E inclusive, você já pode dar alguma sugestão de algum traíra da história do nosso país para eu incluir no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir as nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Temos também um clube de membros, onde você pode ajudar no crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Durante o século II a.C., a região que compreende os atuais Portugal e Espanha era dominada por povos ibéricos, sendo o maior deles os lusitanos, que habitavam o que hoje é Portugal. Nessa época, os romanos empreenderam uma invasão e conquista do território, acreditando que por se tratarem de tribos bárbaras, eles seriam facilmente conquistados. No entanto, um poderoso exército de tribos lusitanas, lideradas por Viriato, foi mais forte. Eles organizaram um poderoso exército e repeliram a invasão romana. Mesmo assim, essa guerra era violenta demais para os lusitanos e Viriato enviou 3 emissários para negociar a paz: Audax, Ditalcus e Minaros. Eles se encontraram com o general Cepião, que por sua vez fez uma proposta para os emissários. Em troca de grandes quantias de ouro e uma posição no exército romano, eles deveriam assassinar Viriato. Eles aceitaram e, na calada da noite, assassinaram Viriato a facadas enquanto ele dormia. Pouco tempo depois, eles procuraram o general Cepião buscando pela recompensa, mas o que encontraram foi um terrível fim. O romano os condenou à morte em praça pública e bradou uma frase que ficou célebre: "Roma não paga traidores". No começo do século XVII, o rei Jaime I da Escócia se tornou o rei da Inglaterra, já que sua prima Elizabeth I havia morrido sem deixar herdeiros. Sob a coroa dos dois países, ele reforçou o protestantismo e reprimiu os católicos. Devido a isso, em 1604, um grupo de revolucionários planejava explodir o parlamento com o rei e a nobreza, na intenção de gerar o caos e um vácuo de poder que desse margem ao levante católico na Inglaterra. O principal orquestrador foi Guy Fawkes, que era responsável por guardar o porão onde estavam os barris com pólvora que explodiriam. Não ironicamente, esse episódio na história britânica é conhecido como Conspiração da Pólvora. O complô ocorreria em 5 de novembro de 1604. No entanto, uma carta anônima foi enviada ao barão William Montagu, que logo alertou o rei Jaime. O monarca ordenou que um grupo de nobres e soldados inspecionasse o palácio de Westminster e encontraram Guy Fawkes de prontidão no porão. Ele rapidamente foi preso e acusado de traição contra a coroa inglesa. Ele foi levado à Torre de Londres com um nome falso e foi submetido a uma série de torturas que o fizessem confessar sua identidade e o motivo da conspiração. As torturas foram acompanhadas de perto pelo rei Jaime, que teve grande admiração pelo modus operandi do traidor. Após dias de tortura e sofrimento, ele finalmente confessou seu verdadeiro nome, o motivo da conspiração e o nome de alguns envolvidos. Guy Fawkes foi condenado à forca e implorou pela sua vida até o fim. Para não ser humilhado durante a execução, que seria vista por uma multidão, ele se jogou do palanque onde estava e morreu com o impacto. Seu corpo foi esquartejado e seus pedaços foram levados para várias cidades, onde foram exibidos ao público, servindo como aviso para qualquer possível conspirador. Apesar de ser considerado um herói nacional, ele é um personagem que passa pela revisão moderna. Alguns o enxergam como um homem que lutou pela liberdade religiosa e a emancipação política do país. Na cultura popular, ele é reverenciado como símbolo de anarquia e rebeldia ao sistema, sendo inspiração para a máscara usada no filme V de Vingança. O grupo Anonymous também utiliza a máscara com o rosto de Fawkes, que até hoje é um ícone da história e cultura inglesa. Considerado um traidor não só em seu país de origem, mas em todo o subcontinente indiano, Mir Jafar foi um comandante militar da região de Bengala, que na época era um estado vassalo do Império Mongol, que corresponde hoje à maior parte das atuais Índia, Paquistão e Bangladesh. O governante da região era conhecido como Nababus, e quem ocupava esse posto era Suraj Daula, que mantinha contato com a Companhia Britânica das Índias Orientais, comandada pelo general Robert Clive. Ele estava interessado em anexar a região ao controle direto do Império Britânico, fazendo dela uma colônia.
Por isso, aos poucos começou a invadir o território e subordinar alguns chefes locais. Um deles era justamente Mir Jafar, um comandante a serviço do Nababos, mas que almejava ter esse título e o controle de toda a Bengala. Sabendo disso, ele se aliou secretamente com Robert Clive, auxiliando os britânicos na Batalha de Plassey em 1757. Nela, os europeus dominaram a região e coroaram Mir Jafar como o novo Nababos. De início, ele almejava apenas governar o reino com o apoio britânico, mas pouco a pouco foi percebendo que, na verdade, ele seria um fantoche. Sabendo disso, ele buscou se aliar aos holandeses para expulsar os britânicos, mas pouco depois foi deposto do trono pelo mesmo exército que o havia ajudado. Quem o substituiu foi seu genro Mir Qasim, mas o mesmo também não aceitava ser um fantoche do Reino Unido. Em 1763, Mir Jafar foi restaurado no trono, mas dessa vez continuou lutando contra a influência britânica, falecendo 2 anos depois e sendo sucedido por uma dinastia controlada pelos europeus. Com o passar dos anos, a região de Bengala, a atual Bangladesh, foi o primeiro território a ser colonizado pelo Reino Unido no subcontinente indiano. Isso abriu as portas para a colonização britânica, que pouco a pouco foi dominando os reinos e principados locais até assumir o controle de toda a Índia em 1857. Tudo isso começou a partir da traição de Mir Jafar a seu soberano. Por isso, hoje ele é considerado o pior traidor não só de Bangladesh, mas da Índia, Paquistão e Sri Lanka. No caso de Bangladesh, a situação foi um pouco pior, já que por várias vezes o país passou por períodos de fome sob a administração britânica, sendo até hoje uma nação pobre e subdesenvolvida. Na segunda metade do século XIX, o estado de Missouri, nos Estados Unidos, era assombrado pelo fora-da-lei Jesse James, que junto à sua quadrilha assaltava bancos e trens, sendo um dos delinquentes mais procurados do Velho Oeste. A polícia já havia feito várias incursões para capturá-lo, mas Jesse James sempre foi mais ágil e, na companhia de seu irmão Frank, sempre conseguia novos capangas para o seu bando e escapar dos problemas. Em 1882, no entanto, o governo do estado já estava preocupado com a questão, e um infiltrado buscou contato com os irmãos Robert e Charlie Ford, 2 bandidos e capangas de Jesse James. O governador prometeu o perdão de seus crimes em caso de entregar Jesse James, que naquela altura já tinha a cabeça mais cara do Velho Oeste. No dia 3 de abril de 1882, a quadrilha se preparava para assaltar um banco. Após tomar o café, Jesse James subiu numa cadeira para limpar um quadro sujo, e nesse momento, Robert sacou uma arma e disparou pelas costas. A morte de Jesse James foi uma sensação nacional na época, tendo cobertura da mídia e uma grande multidão acompanhando seu cortejo fúnebre. Os irmãos Ford receberam a recompensa e o perdão pelas suas vidas de crime, passando a serem conhecidos nacionalmente pela morte de Jesse James. No entanto, muitos outros bandidos que tinham respeito por James, e até cidadãos comuns, viram a atitude como covarde e desonesta, já que Ford havia atirado pelas costas. Charlie tirou sua vida em 1884. Já Robert continuou levando a fama de traidor até ser assassinado em 1892, com tiros de espingarda. Hoje, em sua lápide se encontra escrito: "O homem que matou Jesse James", sendo ele um dos maiores traidores do Velho Oeste americano. Na primeira metade do século XX, a gigante China se encontrava dividida pelos senhores da guerra, mas o governo reconhecido internacionalmente era do Kuomintang, o Partido Nacionalista. Dentro dele, existia uma disputa acirrada entre o presidente Chiang Kai-shek e o ativista Wang Jingwei pelo controle do partido. Os dois tinham ideais bem diferentes sobre o futuro da China e sua relação com o Japão. Chiang Kai-shek pregava pela autonomia chinesa e rejeitava a dominação japonesa, enquanto Wang Jingwei tinha admiração pelo fascismo japonês e aderia à ideia de superioridade nipônica. Os dois lideraram facções distintas na década de 30, até que em 1937 os japoneses invadiram a China, o que piorou a situação política. Os japoneses dominaram Nanquim, uma das cidades mais importantes do país, e sabendo da rivalidade dentro do Kuomintang, o Japão instaurou um governo paralelo em Nanquim e convidaram Wang Jingwei para ser presidente, contando também com o apoio da Alemanha e Itália, principais potências do eixo. Na teoria, ele poderia governar a China com o apoio japonês, mas na prática ele era um fantoche e agia com passividade frente às atrocidades do Exército do Sol Nascente. Durante a ocupação japonesa, os invasores promoveram massacres, expurgos e ataques com armas químicas e biológicas à oposição chinesa, motivo pela qual Wang Jingwei é considerado o pior traidor da China no século XX, repudiado tanto pela historiografia da China quanto Taiwan. No entanto, sua imagem também é sempre revisitada.
com alguns argumentando que ele seria uma vítima do pensamento reducionista da época e região. O Japão era a nação mais industrializada e poderosa da Ásia Oriental, e o sentimento de que o exército japonês era invencível não só era difundido dentro do país, mas em todas as nações vizinhas. Por isso, há quem acredite que Wang Jingwei apenas era refém desse pensamento, embora para mim isso também não tira a culpa de ter sido um grande traidor na história de seu povo. Semelhante ao caso anterior, Vidkun Quisling foi um político e diplomata norueguês que serviu como primeiro-ministro durante a ocupação alemã da Noruega. Com uma carreira política consolidada nos anos 20 e lutando contra a expansão do comunismo em seu país, Quisling fundou o Partido União Nacional em 1933, uma organização de inspiração fascista e nacional-socialista. Porém, o partido nunca conseguiu assentos no parlamento da Noruega e ficaria condenado ao ostracismo se não fosse o início da Segunda Guerra Mundial e a invasão alemã da Noruega. Durante o movimento, ele prestou apoio aos invasores e se ofereceu para comandar um governo fantoche. Em 1942, Quisling foi nomeado primeiro-ministro, embora o verdadeiro poder estivesse nas mãos do comissário alemão Joseph Torbenvie. Durante o período de ocupação, os judeus e minorias étnicas da Noruega foram caçados e perseguidos, sendo enviados a campos de concentração. Como ferrenho anticomunista e adepto dos ideais do nazismo, ele também comandou expurgos contra a esquerda política e qualquer opositor ao regime. Em 1945, pouco antes da rendição alemã, a Noruega foi recuperada pelos aliados e Quisling foi preso. Julgado por um tribunal internacional, ele foi condenado à morte em outubro daquele ano, passando por um pelotão de fuzilamento. Antes de morrer, ele bradou uma frase que se tornou célebre: "Fui condenado injustamente e morro inocente. Acreditem, mas em menos de 10 anos, serei o novo Santo Olavo." Ele se referia a Olavo II, rei da Noruega e considerado um herói nacional e santo pela Igreja Católica. No entanto, a suposta previsão de Quisling se provou um mero blefe, já que hoje em dia o seu sobrenome é sinônimo de traição não apenas na Noruega, mas em vários países nórdicos. Aliás, o seu nome também é usado hoje para designar não apenas ele, mas todos os colaboradores nórdicos da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. No começo dos anos 70, o Chile passava por uma das piores crises políticas de sua história, causada pela presidência do socialista Salvador Allende e a pressão de militares e conservadores temerosos de que o Chile poderia se tornar uma ditadura socialista. As Forças Armadas entraram em crise com o Congresso, com parte da população apoiando o exército e a outra parte apoiando o governo democraticamente eleito. Em meio a essa crise, o presidente nomeou o general Augusto Pinochet como comandante em chefe das Forças Armadas, acreditando que, devido à moral que o mesmo tinha, a crise poderia ser amenizada. Porém, o que ele não sabia é que Augusto Pinochet também fazia parte da facção opositora ao seu regime. Em 11 de setembro de 1973, os militares ocuparam a capital Santiago e cercaram o Palácio de la Moneda, sede do governo chileno. Lá, eles exigiram a renúncia de Salvador Allende e que ele partisse para o exílio, mas o mesmo já sabia que, devido à violência e o ódio dos conservadores contra ele corria risco de vida. Existe uma lenda que diz que, em meio a tudo isso, Allende teria dito: "Chame Augusto, ele é um dos nossos." Mas quando ele soube quem de fato estava comandando o golpe, ele pegou uma arma e acabou com sua vida. Após a morte de Salvador Allende, o general Pinochet tomou o poder e comandou uma junta militar que governou o Chile por 17 anos. Nesse período, ele comandou uma das piores e mais violentas ditaduras da América Latina, marcada pela corrupção política, perseguição e abuso dos direitos humanos. Estima-se que durante a presidência de Pinochet, mais de 80 mil pessoas foram presas, 30 mil torturadas e 3 mil assassinadas. Esse é considerado o regime militar mais autoritário da Operação Cóndor, marcando a história do Chile até hoje. Mesmo assim, Augusto Pinochet segue sendo venerado por muitas pessoas, principalmente direitistas. E é isso, pessoal. Não se esqueça de, por favor, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.